Fala galera, bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra e nesse vídeo nós vamos ver aqui um conteúdo, eu vou arriscar, né, no caso, eu tô arriscando porque normalmente eu faço reações de conteúdos que são cortes, podcasts e etc, lives, aqueles Jovem Pan Esporte, ESPN Brasil, notícias diárias aí do Flamengo, só que hoje eu vou arriscar fazer uma reação aqui no vídeo de um youtuber normal, que fez um conteúdo e eu achei muito maneiro o vídeo, eu achei aqui no YouTube, por acaso apareceu pra mim, eu achei muito maneiro e falei, pô, vou ter que mostrar pra galera lá, pra o pessoal ver. O conteúdo é de um canal chamado SoccerJM, então por favor, meu amigo, não me dê strike nem flag, por favor, teu vídeo tá maneirão, por isso que eu vou ver aqui. E o nome do vídeo é Afinal, como o Flamengo ficou tão rico. Então nós vamos trocar de tela aqui e dar uma olhada, né, no conteúdo dele aqui juntos. E é isso aí, like no vídeo, 3, 2, 1, lá. O Everton Cebolinha chegou no Flamengo por mais de 70 milhões de reais, se juntando a outros craques que... Vale mencionar que ele fez esse vídeo aí provavelmente, o vídeo tem 3 ou 4 semanas que foi lançado. E provavelmente ele precisou de fazer uma pesquisa, ele analisou muito conteúdo aí a respeito do Flamengo nos últimos, sei lá, 10 anos. Então isso tem uma antecedência. Então já havia o rumor, né, logicamente desde o ano passado, mas o Vidal não tinha sido contratado ainda. Então ele não mencionou o Vidal nesse vídeo, primeiramente porque... provavelmente ele fez essa pesquisa prévia já, tá fazendo há um tempão. Então quando ele lançou o vídeo, provavelmente o Vidal já estava em vias de ser contratado, mas ainda não estava confirmado, né, eu acho. Então vamos seguir. Custaram valores absurdos, como o Pedro, Gabigol, Arrascaeta e etc. E todos eles treinam num CT incrível, todo moderno, vários campos, tecnologia e muito mais. Só que nem sempre foi assim. Pra tu ter noção, olha como era o centro de treinamentos do Fla há alguns anos. Era até pior do que isso, irmão. Era até pior, isso aí já tá dando... já deram uma recapeada, nessa época aí já deram uma recapeada. Parecia de um time da Série A. E nos jornais sempre apareciam notícias de dívidas gigantes e lá vai. Mas como que o Flamengo passou disso para um dos times mais ricos do Brasil? É o que vamos ver nesse vídeo. Então pra falar de onde vem essa grana toda do Fla, a gente tem que voltar lá atrás, pra 2012. No ano de 2012, a presidente do Flamengo se chamava Patrícia Amorim e nos anos que ficou ali, ela acabou não administrando muito bem. O Flamengo acumulou várias dívidas. Teve jogador indo pra justiça, cobrar pagamentos de direitos de imagem e etc. Além de, não ter quase nenhum resultado dentro de campo. O único título que ganharam enquanto ela tava lá tinha sido o Carioca de 2011. Só. Então em dezembro de 2012, no fim do mandato dela, teve eleições dentro do clube e aconteceu o inevitável. A Patrícia perdeu e saiu da presidência. Cara, pra tu ter noção, o Flamengo terminou 2012 com uma dívida de mais de 700 milhões de reais. Vale mencionar que a culpa dessa dívida de 700 milhões de reais não é da Patrícia totalmente, né? Obviamente, já havia um passivo vindo de administrações anteriores que data desde os anos 80, 90. E no caso, na administração dela, isso talvez só deu uma aumentada aí boa com aquela coisa de dívida do Ronaldinho e etc e tal. Não foi uma administração boa, mas ela não teve a culpa total por esse débito aí, não. Nessa época aí, o Flamengo ainda tinha uma opção de dívida trabalhista com jogadores tipo Romário, tinha dívida talvez até com o Edmundo e vários outros caras dessa época aí, até mais antigos, treinadores que passaram pelo Flamengo. Alguns caras que chegaram e saíram, a dívida era absurdamente escrota e processo trabalhista era o tempo todo. Enquanto que a receita, ou seja, o quanto ganharam, foi por volta de 200 milhões. Imagina, tinha uma montanha de coisa pra pagar e o Fla literalmente não tinha dinheiro. Aí no lugar da Patrícia, foi eleito um cara chamado Eduardo Bandeira de Melo. E se liga no que ele falou quando assumiu. Se dentro de campo nós sofremos com o time, fora de campo a situação é mais preocupante. Hoje o Flamengo tem a justa fama de clube mal pagador, não tem transparência, não tem qualidade na governança e chega a ser irresponsável no papel de contribuinte. Sim, tava nesse nível. Então a partir de 2013, o novo presidente só tinha um objetivo: pagar o que devia. Também vale mencionar que não foi exatamente ele que idealizou esse projeto. É um projeto que foi criado aí, se não estou enganado aí, o Zico andou falando isso no Flow Podcast, etc. No Flow Sport Clube, aliás. Que a gota d'água para esses caras foi o que fizeram com o Zico na gestão da Patrícia Amorim quando ele fez parte dessa diretoria de futebol aí. Ele foi acusado, ele e os filhos dele, de falta de transparência no contrato com o CFZ e que tinha algum tipo de falcatrua na venda de jogadores. Enfim, se você der uma googlada aí, você vai ver o que aconteceu.
Inclusive o Zico processou o protagonista dessas acusações aí. Fez o cara ter que comprovar o que estava acusando. E aí se juntaram aí o Rodolfo Landim, que fazia parte dessa galera, o Valim Vasconcelos, acho que o Bap, o Flávio Godinho, aquele Tostes, e tinha acho que mais um ou dois, não sei, 5, 6 cabeças, que idealizaram isso daí, só que o candidato à presidência deles era o Valim Vasconcelos, e o Valim era inelegível porque acho que deixou de pagar o título de sócio. E aí eles conheciam o Eduardo Bandeira de Mello por algum deles trabalhar no BNDES junto com ele, já sabiam que ele era um cara que era de confiança e que tinha todos os requisitos para ser candidato tranquilamente, ele tinha tudo em dia, os títulos de que tudo que precisava ser pago estava tudo ok, que era o que a galera da oposição não contava, que na verdade não era oposição, né, que acho que era da situação no caso, acho que é a Patrícia tentando reeleição. A galera não contava que eles iam arranjar um plano B tão rápido e eles conseguiram, assim, às vésperas da eleição, trazer o Eduardo Bandeira de Mello para dentro do barco. E aí essa galera aí, que era um time aí de rubro-negros aí, que eram envolvidos com essa coisa do mundo empresarial e administração, com responsabilidade, com transparência, etc., montou esse projeto e, capitaneado aí pelo Landim e pelo Valim, e com o Bandeira de Mello como candidato, eles começaram a botar em prática a partir de 2013, né, no início, porque eles foram eleitos na eleição. E né, com isso, não focaram tanto em investir no time e ainda venderam o Wagner Love de volta pro CSKA. O Flamengo, na verdade, não vendeu o Wagner Love pro CSKA, né, de volta. O Flamengo contratou o Wagner Love para pagar a prestação, acho que já tinha feito até pagamento, mas estava atrasado. E aí a solução que o Bandeira de Mello e o pessoal do financeiro descobriu foi de deixar para lá o que já foi pago como um valor de pagamento de empréstimo e devolver o Wagner Love para o CSKA em troca do valor que faltava ser pago, né? E eles aceitaram, o Wagner Love também topou, era a solução que tinha, porque o Flamengo não teria condições de pagar ele, e assim se deu. Assim como, por exemplo, o Dorival Júnior era o treinador que estava na época, tinha um gatilho, o contrato dele ia aumentar muito o valor do salário e eles não tinham condição de pagar, não era nem que o resultado com ele estava ruim, mas eles falaram, amigo, infelizmente você busca seus direitos aí, porque a gente não vai ter condição de te pagar e não tem como te manter no clube e vai ficar inviável e etc. E assim aconteceu. Por causa de uma dívida do clube com eles. Então, pra 2013, o Fla foi bem mais simples. O time dos caras ia com o Paulinho, não o Paulinho que jogou na seleção, esse Paulinho, Hernani Brocador, Luiz Antônio, o capitão era o Léo Moura, Elias, Carlos Eduardo e etc. Digamos que não era um time pra ganhar Libertadores. Caraca, isso aí me lembra aquele vídeo bizarro do Flamengo campanha pra Libertadores que tinha na Flá TV. Do Faz Moreno. Marcelo Moreno. Faz, Moreno! Aí tá, com esse elenco mais barato, o Flamengo foi jogando e de uma forma surpreendente ainda conseguiu ser campeão da Copa do Brasil. Bizarro. Sim, ganharam do Atlético Paranaense na final e levaram um título. Então a diretoria continuou focando na economia do Fla e o negócio começou a melhorar muito, porque logo em 2013 também, finalmente inauguraram um programa de sócio-torcedor do Fla. Pois é, antes os caras não tinham sócio-torcedor. Imagina. Então bizarro. O Flamengo já terminou 2013 ganhando 59 milhões a mais que em 2012. O negócio tava melhorando mesmo. Também começaram a fazer mais marketing e tal. Só que tipo, eles estavam tão focados em só pagar o que deviam que praticamente não contrataram nenhum jogador famoso. Então, sem muitos craques conhecidos, o Flamengo virou um time de meio de tabela no Brasileirão. Em 2013, pra tu ter noção, ficaram alguns pontinhos de serem rebaixados e nos 2 anos seguintes não passaram do 10º lugar. Pois é, mas isso já era meio que esperado. Então, quando chegou em 2015, aconteceu outra eleição e adivinha? O Eduardo foi reeleito e ia ser o presidente até o fim de 2018. Tipo, não ganhava a taça, mas pelo menos não tava quase falindo que nem antes. Vale lembrar que o Rodolfo Landim fez parte da administração do Bandeira de Mello até esse momento. Quando ele optou por se reeleger, foi um momento em que houve uma separação aí dessa chapa e o Valinho, o Landim, o resto da galera passou a fazer parte de... Assim, eles não ficavam atrapalhando o dia a dia rubro-negro, mas não faziam mais parte da chapa do Bandeira de Mello. Alguns que estavam desde o início ficaram, mas essa galera que hoje comanda o Flamengo saiu e passou a fazer parte de uma outra frente ali. O que é muito bom, porque tanto a chapa ali do Bandeira de Mello era de responsabilidade e governança e manter o clube bem gerido e fazer pagamento de dívidas e se tornar um clube aí modelo,
Enquanto a chapa do Rodolfo Landim tá mantendo aí o trabalho, como foi eles que idealizaram lá no início, tá mantendo como deveria ser feito. Então, achei assim, qualquer uma das duas chapas que assumir ali a diretoria do Flamengo vai manter o trabalho sendo bem feito. Isso é fantástico, cara. Melhorou tanto a situação fora de campo que terminaram 2015 com quase o dobro de faturamento de 2012. Eles fizeram um trabalho muito bom de gerir a dívida, arrecadar mais e economizar. Então agora que já estavam com mais grana, a diretoria do Flamengo decidiu que estava na hora de começar a investir no time. Aí logo em 2016, contrataram uma estrela que tá até hoje e é um dos... Ele vai falar do Diego, mas antes do Diego, o Guerreiro foi contratado e, se eu não estou enganado, o Sheik também. Mas o Sheik era um jogador mais barato, assim, entre aspas, né? O Guerreiro foi o primeiro contratado de impacto que veio para o Flamengo. O Flamengo não comprou ele, mas pagou diluído para ele luvas junto com o salário durante bastante tempo. Inclusive, nessa época, o pessoal da imprensa começou com aquele bagulho, aquela bobeira de acabou a austeridade. Agora acabou, vou começar a gastança toda de novo. O time tava vindo direitinho, agora acabou, agora já era tal. Só que os caras sabiam onde tava vindo o dinheiro, sabia tudo direitinho. Ainda tinha isso na imprensa, o pessoal falando, de onde vem esse dinheiro para contratar Guerreiro, que não sei o quê. Só que assim, nesse momento ali, o Flamengo começou já a equilibrar. Até o Bandeira foi em alguns programas falando que a dívida agora tá equacionada. O que é o equacionado? O Flamengo tinha uma dívida, sei lá, por um exemplo, de 400 milhões e a arrecadação prevista até o final do ano era de 400 e tal. Então você já tinha de onde tirar dinheiro para pagar o que deve, sabe? É diferente quando você tem uma dívida de 800 e vai arrecadar 200. Quando equacionar, é isso assim, todos nós temos dívida. Você tem dívida de cartão de crédito, de aluguel, de financiamento, de carro, essas coisas. Só que aí você, né, com o que você ganha, você consegue suprir essas dívidas. Então, isso é equacionar. Você não está equacionado quando você tem muito mais dívida do que você vai receber. Aí é osso. E aí foi um momento chave em que o Flamengo contratou o Guerreiro. Aí veio o Sheik um pouco depois, eu acho também. Mas o Sheik assim, já não estava mais no seu auge. E aí sim, no ano seguinte, 2016, o Flamengo contratou o Diego no meio da temporada para dar sequência no Brasileirão. Líderes do time, Diego Ribas. O Diego tava há anos lá fora, passando por times como o Porto, Werder Bremen, Juventus e etc. Mas em 2016 foi pro Flamengo, recebendo um salário de 600 mil por mês. Forte. Mano, fazia tanto tempo que o Fla não contratava um cara famoso assim, que quando o Diego foi anunciado, os torcedores foram uma loucura. Olha como a galera tava quando o cara chegou no aeroporto. Além disso, trouxeram outros caras, como o William Arão, o zagueiro... Quando o Diego chegou, o Willian já tava. E ele não chegou muito badalado. Ele tava no Botafogo. E aí teve uma negociação que deu até uma treta aí entre os clubes e tal. Que era assim, o Botafogo fez um pagamento pro Willian Arão para renovar automaticamente o contrato dele, né? Tinha uma data para fazer um pagamento. Só que ele simplesmente não quis. Ele devolveu o Pix pro Botafogo e acertou com o Flamengo. Que ele achou que era a proposta mais vantajosa. Tanto que ele ficou no Flamengo aí de 2015... até agora, e agora tá no Fenerbahçe do Jorge Jesus, né? Mas aí realmente aí vieram esses caras, Juan e tal. O Flamengo começou ali a fazer contratações de um pouco mais de impacto para melhorar o time gradativamente. Juan, Coelar e etc. Aí quando chegou 2017, continuaram contratando e começaram a pagar cada vez mais caro, como o Everton Ribeiro, vindo do Al Ahly por 22 milhões de reais, além de Diego Alves do Valência, entre outros. E se a situação já tava boa, o negócio melhorou mais ainda, porque no meio de 2017, o Flamengo fez simplesmente a sua maior venda da história, quando o Vini Júnior foi vendido pro Real Madrid por 45 milhões de euros. Sim. Então o negócio já estava bem mais tranquilo e em 2018 o Fla conseguiu fazer o que na época foi sua maior contratação até então. Trouxeram o Vitinho do CSKA por 12 milhões de euros. Momento de depressão para falar da contratação do Vitinho em 2018. É bom, desejo sorte na carreira dele, porque eu tô sabendo que agora ele vai embora. Sorte não contra o Flamengo, mas sorte. Sou contra qualquer um que vá na rede social do cara querer achincalhar ele. Sou a favor quando ele entra em campo de ser vaiado, porque a torcida não quer mais ele no time. Ai, Vitinho, boa sorte na tua carreira, Vitinho. Mas se as contas do Flamengo estavam de volta nos trilhos, dentro de campo o negócio não tava tão bem assim. Nesses vários anos que o Eduardo foi o presidente do clube, eles ganharam aquela Copa do Brasil de 2013 e 2 cariocas. Só isso. Então
E o Eduardo Bandeira acumulou a função de vice-presidente de futebol também. E, tipo, ele cometeu alguns deslizes aí, falou algumas coisas que não deveria na imprensa. Ele é um cara meio temperamental eventualmente. Teve aquela coisa que ele fez uma vez pra cima do Mauro César, ficar chamando de falso rubro-negro. Teve uma outra entrevista na qual ele falou que os caras que a torcida não gostava eram justamente quem ele protegia, tipo Alex Muralha e Pará, o Rafael Vaz, enfim, entre outros aí que eram motivo de depressão rubro-negra aí. E aí isso aí é mal demais, pô, ele não tem que se meter nisso. E a partir do momento que ele fala isso, ele chancela o cara a fazer a merda que ele quiser dentro de campo, porque o cara sabe que não vai acontecer porra nenhuma, né? Bizarro. Então, quando chegou o fim de 2018, teve mais uma eleição e com a promessa de ganhar títulos, um cara chamado Rodolfo Landim assumiu o clube. O que o Eduardo Bandeira fez foi impressionante, mas agora o Landim chegou lá e disse que ia investir pesado no futebol. Tava na hora de abrir os cofres mesmo. Então, logo em janeiro de 2019, eles simplesmente quebraram seu recorde e fizeram sua transferência mais cara até então. Georgian de Arrascaeta, vindo do Cruzeiro por mais de 60 milhões de reais. E além dele, em janeiro de 2019 chegou também o Rodrigo Caio, Bruno Henrique e Gabigol emprestado da Inter. Sim, os caras investiram demais. Vale lembrar, eu sempre que eu tiver a oportunidade eu vou me lembrar dessa negociação, porque isso aí é nível internacional. O Bruno Henrique chegou um pouco depois desses caras, chegou a se apresentar no Santos lá do Sampaoli. Sampaoli contava com ele, queria ele no time, assim como queria o Gabriel também, mas o Gabriel foi tarde demais. O Flamengo se acertou com a Inter. E é isso aí. Aí o Bruno Henrique chegou um pouco depois, já chegou fazendo 2 gols no Botafogo, beleza. E aí show, o Flamengo fez um pagamento pelo Bruno Henrique, sei lá, de 6 milhões, um negócio desse aí, 6 milhões de euros, 4, alguma coisa assim. Só que o Flamengo tinha emprestado pro Santos, fez um empréstimo pro Santos de um jogador chamado Jean Lucas, eu não sei se vocês se lembram dele. Era um jogador volante, né? Que era aquele que era conhecido aí por jogar com calção pra dentro da camisa, com a camisa pra dentro do calção. E esse garoto foi vendido pro Lyon, se não me falha a memória, por 8 milhões de euros, 80% do valor dele. E o Santos não tinha nenhuma cláusula de vitrine pra ganhar porcentagem. E tinha uma cláusula no contrato que permitiu o Flamengo trazer ele de volta a hora que quisesse. Beleza, São Paulo ficou puto, tranquilo. Daí, na ocasião, o Flamengo ganhou, sei lá, 2 ou 4 milhões de euros para ficar com o Bruno Henrique, porque o Jean Lucas já não estava aqui, e o Flamengo queria o Bruno Henrique, que acabou se tornando rei da América e os caralho. Um tempo depois, o Lyon vendeu o Jean Lucas para o Mônaco, e aí o Mônaco quis comprar 100%. Então o Flamengo ganhou a grana de clube formador e ainda ganhou a grana dos 20%, que deu um total de 15 milhões de reais aí. Ou seja, o Flamengo recebeu uma bolada absurda para ter o cara que se tornou aí rei da América, um dos grandes craques do Flamengo no ano do ano mágico aí, da Libertadores brasileiro, carioca e tudo mais que o Flamengo ganhou aí. Eles realmente não estavam brincando. Aí você lembra que o centro de treinamento dos caras era uma coisa bizarra? Então, em 2019 começaram a usar... Pô, vale lembrar que nessa época aí, o Flamengo ele falou que em 2019 começaram a usar o CT, mas não é bem isso, né? Esse CT que tá aparecendo na imagem aí é o CT do profissional. Esse, de fato, foi inaugurado no finalzinho de 2018, né? Com o Bandeira de Melo ainda presidente. Dá um novo CT. Uma coisa... Esse daí que tá aparecendo na imagem agora é o CT que o profissional usava antes, que foi inaugurado em 2017... final de 16, eu não sei, mas o Flamengo já estava usando esse CT aí, esse daqui, né, que é um CT absurdo, maneiro demais, mas aí o Bandeira de Melo falou que esse seria, quando inaugurou, né, todo mundo falou, pô, agora o CT do Flamengo é o primeiro mundo. Ele, não, esse aí é o da base, o profissional vai usar, enquanto não tem outro, e aí, enquanto o Flamengo usava esse CT aqui, né, nesses anos, a base usava aquele complexo de containers, que deu, infelizmente, aquele acidente, né, e aí, no final de 2018, foi inaugurado aquele módulo que apareceu antes para o profissional, e o profissional passou a usar aquele módulo lá, mais moderno, com mais estrutura e etc, para atender o time profissional. E era para a base já estar aqui, e até quando o Bandeira de Melo foi chamado, aquele negócio de inquérito, parece que ele falou que nem entendeu porque que ainda não estava a base
alojada aqui. E infelizmente, por estarem alojados nos containers, aconteceu aquele acidente. Os containers pegaram fogo e 10 meninos faleceram, né, no Ninho do Urubu, que foi um episódio bem triste aí da história do Flamengo. Tanto que todos os jogos do Flamengo, desde então, no 10º minuto, a torcida canta uma música baseada numa música do Tim Maia, que enaltece aí os 10 garotos do Ninho que faleceram nesse acidente fatídico aí. Assim, nível Europa mesmo. E se o Flamengo já tava bom, quando chegou no meio daquele ano, contrataram um novo técnico, um carinha chamado Jorge Jesus, e fizeram mais contratações absurdas. Mano, se o Fla já tinha trazido aquelas estrelas todas em janeiro, agora no meio do ano trouxeram mais craques, como o Rafinha vindo do Bayern, Felipe Luiz do Atlético de Madrid, Pablo Mari que tava no La Coruña, e Gerson vindo da Roma por quase 50 milhões de reais. Aí juntando esses craques com um técnico incrível como Jorge Jesus, o resultado foi fenomenal. O Flamengo em 2019 teve simplesmente o seu ano mais vitorioso desde a época do Zico. Os caras conquistaram o Carioca no começo do ano, depois o Brasileirão e a Libertadores. A tríplice coroa. Todos os seus jogadores se valorizaram demais e os caras tiveram a temporada perfeita. Então o Flamengo, que tinha fechado 2012 com uns 200 milhões de faturamento, agora terminava 2019 com mais de 900 milhões. Foi realmente impressionante. Aí com essa grana toda, o Fla decidiu investir pesado e comprar de fato o jogador mais importante do time, o Gabigol. O Gabigol em 2019 era emprestado da Inter de Milão. Então em janeiro de 2020, compraram de fato ele, batendo um recorde de transferência do futebol brasileiro, desembolsando no total mais de 90 milhões pelo cara. Imagina. Então passou o tempo, veio a pandemia e mesmo com 2020 completamente turbulento, o Fla faturou mais de 600 milhões. E se na pandemia foi assim, em 2021 o negócio foi impressionante. Os caras faturaram 1 bilhão de reais. Absurdo. Cara, esse foi literalmente um recorde no futebol brasileiro. O Flamengo é o time mais rico do Brasil. O Rodolfo Landim foi até reeleito no ano passado. Então agora, mesmo com vários problemas de técnicos recentes sendo demitidos, o Fla ainda tem muita força para comprar jogadores e trouxe o Everton Cebolinha do Benfica por 75 milhões de reais. O Cebolinha entrou na lista das compras mais caras da história do clube, só ficando atrás do Gabigol, do Pedro e Arrascaeta. Será que o Flamengo vai voltar a disputar por títulos como em 2019? Vamos ver. E aí, qual que foi a maior contratação do seu time? Comenta aí embaixo. Se você gostou desse vídeo, dá uma olhada nos últimos que eu postei. Acho que tu vai gostar. Então, beleza? Valeu e tchau! Pô, mano, vídeo maneiro desse maluco. Pô, eu espero só que assim, que ele não me dê um strike nem um flag de direito autoral. E que ele entenda que eu fiz várias intervenções no vídeo, porque, assim, talvez ele nem seja flamenguista, mas é um assunto interessante. O canal dele fala sobre futebol, pelo que eu tô vendo aqui, ó, muito legal o canal. De repente ele nem é flamenguista, acredito até que não, mas ele investiu um tempo em fazer uma pesquisa detalhada sobre o Flamengo, só que a gente que é flamenguista, que eu ia falar que vive o dia a dia. Não vive o dia a dia do Flamengo, mas a gente que é flamenguista e acompanha no nosso dia a dia um pouco do que acontece na história do Flamengo, se lembra, né? Conforme ele foi botando aí as informações no vídeo, eu fui me lembrando de fatos que eu me lembro de ter lido, acompanhado, assistido no YouTube, né? Porque a gente acompanha aí o Flamengo o tempo todo e fica sabendo das notícias. E aí, de repente, tem coisas que a gente sabe que não é fácil de achar na internet e que... de repente ele não conseguiu encontrar ou então cortou do vídeo para o vídeo não ficar tão longo e etc. E aqui eu não tenho compromisso com essa coisa de tempo. Se o vídeo tiver que ter 1 hora, ele vai ter. E aí só espero isso, que ele não me dê um strike e nem ache ruim eu ter feito muitas intervenções, né? Porque o vídeo dele tá muito legal e tô deixando na descrição aqui o vídeo e peço pra vocês, o canal dele é grandão já, ó. 629 mil inscritos, eu já tô inscrito aqui, sou um deles. E... tô deixando na descrição o link do vídeo pra vocês irem lá dar uma olhada. Porque tá vendo aqui, ó, camisa 10 do Brasil em cada Copa, como o Palmeiras ficou rico e etc. Então, aqui tem tô vendo aqui, vocês não estão vendo, né? Mas eu tô vendo aqui a trajetória do Flamengo até o título brasileiro. Aí, provavelmente tá, pelo que eu tô vendo a foto aqui, ele tá falando do título de 2020. Não é o de 2019, não. Tem outro vídeo aqui dele também, 15 fatos que você não sabia sobre o Flamengo. Então ele faz bastante conteúdo sobre o Flamengo. Então vale muito a pena se inscrever lá. Bom, vamos trocar de janela aqui. Enfim, o vídeo foi esse aí, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Deixe um comentário
você que vivencia aí a história do Flamengo no dia a dia, o Flamengo faz parte da tua história também. O que você achou desse vídeo aí, de saber essas paradas e tal, dessa trajetória do Flamengo vitoriosa, tanto do lado de estrutura quanto do lado desportivo, já que a gente vivenciou um período muito vitorioso aí, ainda tá, de certa forma, vivenciando, né? De certa forma aí, desde 2016 a gente tá aí nas cabeças do brasileiro sempre indo pra Libertadores, sempre figurando entre os times ali de maior poder aquisitivo e, enfim, é isso aí. Se inscreva aqui no canal, é muito importante a inscrição de vocês. Agora que eu tô fazendo esse vídeo aqui, eu tô com 2 inscritos, já deu uma melhoradinha da última vez, mas dá pra melhorar, eu conto com cada um de vocês que estão assistindo isso daí. E é isso, eu vou ficando por aqui, grande abraço pra todo mundo, fique todo mundo na paz e fui.